Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, diretor de inteligência artificial da Exame, coordenador dos programas de pós-graduação em inteligência artificial da Exame, e estou aqui mais uma vez para trazer para você os meus comentários sobre as principais notícias do mundo da inteligência artificial. Tivemos marco legal no Brasil, mais discussão de marco legal de inteligência artificial, uma mulher que teve a voz clonada antes mesmo desse boom da inteligência artificial e não sabe o que fazer em relação a isso. Ela não tem mais os direitos sobre a própria voz. Vamos então começar aqui falando sobre o marco legal da inteligência artificial. O texto preliminar foi apresentado no Senado pelo Eduardo Gomes e, por meio de uma comissão temporária interna sobre inteligência artificial, esse relatório foi produzido e vai ser crucial para o futuro da regulamentação da inteligência artificial no país. O documento foi preparado, como eu falei, pelo senador Eduardo Gomes, do PL, de Tocantins, e sintetiza as propostas de 10 projetos em tramitação que buscam estabelecer diretrizes claras e eficazes para o uso e o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. Entre os projetos, se destaca o projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que propõe a criação de um marco legal da inteligência artificial. Esse marco pretende não apenas regular, mas também promover o desenvolvimento responsável e ético da inteligência artificial, alinhado aos princípios democráticos e respeito aos direitos humanos. A necessidade de um marco regulatório efetivo foi também reforçada pelo ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência. Ele disse que o ambiente regulatório bem definido é essencial para atrair investimentos e estimular o crescimento econômico por meio de inovações tecnológicas. Entre as disposições do futuro marco legal vai estar a proibição de inteligência artificial que comprometa a saúde dos indivíduos ou incentivem comportamentos prejudiciais. Também será criado o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, responsável por regulamentar aplicações de alto risco e garantir um controle humano significativo sobre sistemas de armas autônomas. O relatório afirma o compromisso do Brasil com um desenvolvimento tecnológico que seja tanto inovador quanto responsável, preparando o país para ser um exemplo global em ética, tecnologia e inovação. O Brasil vai ser um exemplo de como aplicar, traduzir as leis europeias, a marco da inteligência artificial europeia, para o contexto brasileiro. Eu achei interessante que a gente está dando mais destaque para a questão das armas autônomas, o que realmente eu acho que é a principal preocupação de segurança real, né? Tira aquelas ficções científicas de máquina ter vida, essas coisas, mas o que realmente é sério é a questão de arma autônoma, uma arma que eu possa programar, né, e deixar ela circulando por aí, matando pessoa, coisas do tipo. Então, precisa realmente impedir que esse tipo de tecnologia se dissemine. Armas autônomas é realmente algo bem perigoso. Estou falando de drones, etc. Já tem. Por isso que se discute uma regulamentação global, né, não só local, porque do que adianta o Brasil não desenvolver esse tipo de arma autônoma, que é quase uma arma atômica, mas é uma arma autônoma, enquanto, sei lá, Israel, China, Estados Unidos, todos os outros países estão desenvolvendo essas armas, né? Então tem uma geopolítica aí, eu já falei sobre isso, né, da inteligência artificial. E é bom que não estamos pensando somente em regulamentar no sentido de proibir ou dizer o que pode, o que não pode, mas também numa estratégia em relação à inteligência artificial. Isso ainda não ficou muito claro nesses PLs, nessas discussões, mas pelo menos a preocupação já aparece, o que é muito bom também. Uma coisa é a lei escrita, uma outra coisa é a aplicação dela, certo? Então, às vezes, a lei é muito bonita, mas é difícil você aplicar. Quando você fala, por exemplo, que vai proibir o uso de inteligência artificial para comprometer a saúde dos indivíduos. Se eu usar uma inteligência artificial para vender um produto com muito açúcar, isso compromete a saúde dos indivíduos? Ou incentiva de comportamentos prejudiciais. É outro. Então, uma lei meio vaga, né? Proibido o uso de inteligência artificial que compromete a saúde e incentiva o comportamento prejudicial. E, ao mesmo tempo, já existe alguma regulamentação em relação a conteúdos que comprometem a saúde dos indivíduos ou incentivam de comportamentos prejudiciais. Qual é exatamente a especificidade para o caso da inteligência artificial? Nada disso está claro, mas a discussão está aberta e eu espero que nós cheguemos num bom consenso. E vamos terminar aqui com um texto escrito pela Laura Pancini, muito bom, foi um dos mais lidos da Exame, exclusivo para a gente, é a história da Gisele Souza, que identifica a própria voz em vários anúncios que ela escuta. Às vezes ela está no YouTube
e ela ouve a voz dela, às vezes ela está vendo televisão, ela vai e ouve a voz dela. E isso foi um acordo que ela fez muito tempo atrás, no início da carreira dela, que ela meio que não leu direito, não prestou atenção, para uma empresa de videogame, alguma coisa assim, onde ela gravou vários trechos, né? Gravou a voz dela e, aparentemente, o que essa empresa fez foi pegar essa voz dela e vender para modelos de inteligência artificial, vender para outras empresas. E a voz dela é muito boa, começou a ganhar popularidade, mas ela não consegue se apropriar disso. Tá? A voz dela é vendida como se fosse uma voz de inteligência artificial, mas na verdade é a voz dela e ela não está ali, é um imbróglio jurídico. Como é que você resolve esse problema? Né? Não vou dar spoiler, porque vale a pena realmente ler essa notícia. Vai lá, exame.com/inteligência artificial, está lá em destaque essa matéria. É assim, me ouço em todo lugar. Ela teve a voz vendida como se fosse de uma inteligência artificial. Então conta esse drama da Gisele, que retrata uma questão, inclusive eu vou até mostrar, me lembra uma história desse livro aqui, ó. 2041, como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas. Então ele conta histórias que se passam no ano de 2041, e uma das histórias, uma espécie de Black Mirror, mas um pouco mais técnico, porque ele vai ensinando conceitos de inteligência artificial no caminho, é justamente uma história que se passa na Nigéria, numa empresa que licenciava, fez não com voz, mas com vídeo. Tem um episódio do Black Mirror parecido com isso também. Então, esse ponto de a gente ter pessoas ali que estão no início das suas carreiras ou numa situação um pouco mais vulnerável do que uma grande estrela, por exemplo, que já tem a voz ou a imagem reconhecida, acaba assinando um contrato sem prestar muita atenção ou sem entender muitas consequências que afeta o resto da vida da pessoa, sabe? E pode atrapalhar uma indústria inteira de continuar sobrevivendo. No caso da indústria da dublagem, os dubladores estão muito preocupados com tudo isso. É uma discussão muito interessante. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Você acha que deveríamos proibir a clonagem de voz e de imagem, por exemplo? Ou o governo tem que dizer o que pode e o que não pode dentro desses contratos? Como mais ou menos é feito num contrato de trabalho, né? O governo diz o que você pode ter, o que você não pode ter no contrato de trabalho. Enfim, é uma questão aí que nós já começamos a discutir. Como eu falei lá, a gente teve um marco legal da internet. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que a gente deve fazer em relação a esse tipo de problema, hein? E esse foi mais um episódio do Notícia com IA maiúsculo. Trouxe aqui algumas reflexões, selecionei algumas notícias que nos chamaram a atenção na semana. Espero que você tenha gostado. Se quer ler na íntegra, vai lá no site da Exame. Quer ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo, vai lá também. No meu Instagram eu falo todo dia alguma reflexão sobre inteligência artificial ou mostro alguma ferramenta. Meu guia de ferramentas, inventormiguel.com, está lá também para você se deliciar com as últimas ferramentas. É isso. Beleza? Muito obrigado. Um beijo, até a próxima. Fui.